Center Panel, Miguel isolated and tourmented walking through historic Port Streets with mental glances from locals emphasizing internal conflict and prejudice. 3 Right Panel, Tender happy romantic moment of Miguel smiling embracing his loving male partner Lucas by the scenic Douro River at sunset in Port golden light symbolizing love and awakening. Photorealistic emotional faces dramatic shadows high contrast professional thumbnail design for American English speaking audience. A sala de jantar da casa familiar em Vila Nova de Gaia encheu-se de um silêncio mortal quando o ecrã da televisão se iluminou de repente com as mensagens privadas de Miguel. O pai António ergueu o controlo remoto e projetou tudo para que todos vissem durante o brinde ao seu 60º aniversário. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias ao ler as próprias palavras de amor dirigidas a Lucas, o professor que conhecera 2 anos antes num projeto em Lisboa. Os rostos viraram-se para ele como se ele fosse um desconhecido. O pai, um homem alto de bigode grisalho e postura rígida de quem construíra o negócio de vinhos do Douro com as próprias mãos, bateu com o punho na mesa fazendo os copos tremer. Isto é verdade, Miguel, tu e esse homem, o que significa isto para a nossa família? A mãe Maria deixou cair o garfo, os olhos cheios de lágrimas enquanto cobria a boca com a mão trêmula. Meu Deus, meu filho, como pudeste esconder-nos isto durante tanto tempo? O irmão Pedro, sentado ao lado direito com a mulher e os 2 filhos pequenos, sorriu por um instante, mas os olhos revelavam uma mistura estranha de alívio e medo. Tios, tias e primos começaram a murmurar, alguns persignando-se, outros abanando a cabeça em desaprovação. Miguel, de 28 anos, arquiteto de sucesso que vivia em Lisboa, sempre fora o filho discreto que voltava para as festas trazendo presentes e histórias de projetos modernos. Agora o segredo que guardara para proteger a paz familiar estava exposto como uma ferida aberta. Ele tentou falar, mas a voz saiu rouca. Pai, eu posso explicar isto, não é o que parece. Mas as palavras soaram vazias no meio do caos. O tio João gritou vergonha para a família inteira, o que vão dizer os vizinhos na rua. A prima Ana sussurrou ao ouvido da mulher algo sobre o pecado e a igreja. Sofia, a irmã mais nova, baixou os olhos, mas Miguel notou o tremor nas mãos dela. Ele confiara nela semanas antes num momento de fraqueza, revelando o seu amor por Lucas durante um almoço em Lisboa. Ela prometera guardar segredo, jurara que entendia. Agora ele percebia que ela contara tudo a Pedro para ganhar pontos com o pai que sempre a pressionava para ser a filha perfeita. O ar na sala cheirava a bacalhau assado e vinho do Porto, mas o cheiro agora parecia sufocante. Miguel recordou as noites em que fingira namoradas inexistentes para evitar perguntas sobre casamento. Recordou as missas de domingo em que rezava em silêncio para que o desejo passasse. O conflito interno que o consumira durante anos agora explodia à frente de todos. Ele amava Lucas com uma intensidade que nunca sentira por ninguém. Lucas, o homem paciente que o ajudara a aceitar-se sem julgamentos. Mas a família era o pilar da sua vida, o pai que o ensinara a andar de bicicleta, a mãe que o consolara nas febres de criança. O preço de escolher parecia insuportável. A discussão prolongou-se por horas. O pai exigiu que Miguel acabasse imediatamente com aquela loucura, que voltasse a ser o filho que ele criara. A mãe implorou entre soluços: pensa nos netos, Miguel, na honra da nossa casa. Pedro interveio com voz calma mas firme: eu sempre suspeitei, irmão, mas nunca imaginei que fosses capaz de nos envergonhar assim. Miguel sentiu a traição como uma faca nas costas. Ele saiu para o jardim, o ar frio da noite de outubro em Vila Nova de Gaia não aliviando o fogo no peito. As luzes da ponte de Arrábida piscavam ao longe como estrelas indiferentes. Ele pegou no telemóvel e ligou para Lucas, a voz quebrada. Eles sabem tudo, Lucas, eu não sei se consigo aguentar. Lucas, do outro lado da linha em Lisboa, respondeu com calma: vem para casa, Miguel, vamos enfrentar isto juntos. Mas Miguel sabia que a decisão viria com custos reais. Naquela noite ele dormiu pouco no quarto de infância com o crucifixo na parede olhando-o como acusação. Pela manhã as chamadas começaram. A família pressionava-o para regressar e corrigir o erro. Miguel regressou a Lisboa no comboio sentindo o peso de cada quilómetro. O irmão Pedro ficara para trás com um plano que Miguel ainda não conhecia totalmente. O segredo exposto trazia consequências e o traidor começaria em breve a sentir o gosto amargo da própria ação. Miguel questionava-se se o amor valia a perda da família, se a honestidade era um luxo que ele não podia pagar. O caminho à frente estava cheio de escolhas dolorosas e ele sabia que cada uma teria o seu preço. Miguel chegou ao seu apartamento em Lisboa com a cabeça pesada de pensamentos. O espaço moderno com vistas para o Rio Tejo parecia vazio sem a presença constante de Lucas, que chegaria mais tarde do trabalho na escola.
Ele sentou-se no sofá olhando para as plantas que Lucas cuidava com carinho e sentiu as lágrimas subirem. Anos a esconder-se para proteger a imagem familiar agora parecia uma prisão autoimposta. Ele recordou o dia em que conhecera Lucas num café perto do Hospital de Santa Maria durante um projeto de renovação. Lucas, com os seus óculos redondos e sorriso fácil, falara de história portuguesa com paixão e Miguel sentira-se visto pela primeira vez. Os primeiros meses foram cautelosos passeios discretos, jantares em casas de amigos, mas o amor crescera forte. Miguel escondera tudo por medo do pai que sempre dissera que a família era sagrada e que um homem devia casar e ter filhos. A mãe rezava pela sua felicidade, mas sonhava com um casamento tradicional na igreja de Gaia. Agora tudo desmoronara e Miguel enfrentava o conflito interno mais profundo da sua vida. Amar Lucas significava escolher a si mesmo, mas custava a ligação com as raízes que o definiam. Lucas chegou à noite abraçando-o sem palavras. Eles sentaram-se na varanda bebendo chá enquanto Miguel contava cada detalhe da ceia, o choque do pai, a traição suspeita de Pedro. Lucas ouviu com paciência, depois disse: Miguel, tu não estás sozinho, eu estou aqui e vamos decidir juntos o próximo passo. Miguel sentiu o calor do apoio, mas a culpa persistia. No dia seguinte as chamadas da família intensificaram-se. A mãe chorava ao telefone: volta para casa, filho, nós resolvemos isto juntos. O pai ameaçava cortar o apoio financeiro que ajudava no pagamento do apartamento. Pedro enviou uma mensagem curta: irmão, pensa bem no que estás a fazer pela família. Miguel sentiu a pressão crescer como uma onda. Ele decidiu voltar a Vila Nova de Gaia no fim de semana para confrontar a situação cara a cara. A viagem de comboio foi uma tortura de memórias. Ele pensou nas escolhas passadas, em como evitar a festas de família quando estava com Lucas, em como mentir sobre viagens de trabalho. O preço da mentira agora era claro: isolamento emocional e a dor de ver a família sofrer. Chegando a casa encontrou o pai sentado na sala com o jornal na mão, mas o olhar distante. A mãe preparava o almoço em silêncio. Pedro estava lá também, fingindo preocupação. A conversa começou tensa. O pai disse: Miguel, tu tens de escolher a família ou essa vida. Miguel respondeu com voz firme: pai, eu não escolho contra vocês, eu escolho ser honesto comigo mesmo. A discussão subiu de tom, a mãe intervindo com lágrimas. Pedro observava em silêncio, mas Miguel notou o suor na testa dele. Mais tarde no jardim, Miguel confrontou Pedro sozinho. Por que fizeste isto, irmão? Tu sabias que eu confiava em ti. Pedro negou inicialmente, mas depois admitiu que encontrara as mensagens no telemóvel deixado em casa e vira uma oportunidade para desviar a atenção do pai de problemas no negócio familiar. Miguel sentiu a traição profunda, mas ainda não sabia a extensão completa. A noite terminou com Miguel saindo novamente para Lisboa com o coração partido, mas uma resolução crescente. Ele não voltaria a esconder-se. O preço era alto, mas a liberdade de ser ele mesmo começava a valer a pena. Lucas esperava-o com o jantar pronto e abraço quente. Juntos eles falaram de futuro, planos de uma vida sem segredos. Miguel acordou no dia seguinte com uma nova força. A pressão familiar continuava, mas ele começava a ver o caminho da sua própria verdade. Pedro, por sua vez, sentia o peso das suas ações a crescer e o pai começava a questionar outras coisas no negócio. A tensão aumentava e as consequências aproximavam-se como uma tempestade no Douro. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. Em Lisboa ele mergulhou no trabalho em projetos de renovação urbana, tentando esquecer as chamadas diárias da mãe que alternavam entre súplicas e silêncio magoado. Lucas estava ao seu lado apoiando sem pressionar, mas Miguel via nos olhos dele a preocupação. Uma noite eles caminharam junto ao Tejo e Lucas disse: Miguel, o amor não é pecado, é o que nos faz humanos. Tu mereces viver livre. Miguel sentiu as lágrimas, mas também uma determinação nova. Ele decidiu regressar a Vila Nova de Gaia para uma conversa final com a família. Chegando, encontrou a casa em tensão. O pai descobrira irregularidades nos livros do negócio e interrogava Pedro sobre dívidas antigas. Pedro suava visivelmente, evitando o olhar de Miguel. A mãe preparou o jantar com mãos trêmulas, esperando reconciliação. Durante a refeição, Miguel falou abertamente. Eu amo Lucas e isso não muda o meu amor por vocês. Eu escondi por medo, mas agora escolho a verdade. O pai explodiu novamente, mas desta vez a mãe interveio mais calma. António, o nosso filho, é bom pessoa, talvez precisemos de tempo. Sofia chorou pedindo perdão a Miguel, admitindo que contara a Pedro por medo de perder o favor do pai. O confronto com Pedro veio depois no escritório da casa.
Miguel pressionou o irmão: tu usaste o meu segredo para esconder as tuas dívidas, não foi? Pedro negou, mas o pai entrou na sala na altura errada ouvindo fragmentos. A discussão explodiu, o pai exigindo explicações completas. Pedro finalmente cedeu, admitindo que desviara dinheiro do negócio para pagar jogos e investimentos falhados. Ele projetara as mensagens de Miguel para desviar a atenção durante a auditoria. O pai ficou pálido de raiva e decepção. Tu traíste a família 2 vezes, Pedro, primeiro o dinheiro, depois o teu irmão. Miguel sentiu uma mistura de vingança e pena. O preço para Pedro começava a ser pago. A mulher dele ligou mais tarde dizendo que não aguentava mais o escândalo e as mentiras. Miguel voltou a Lisboa com o coração mais leve, mas ainda ferido. Lucas recebeu-o com um jantar especial e eles falaram longamente sobre perdão e limites. Miguel decidiu que não cortaria laços completamente, mas exigiria respeito pela sua vida. A sociedade portuguesa, embora progressiva, ainda sussurrava sobre casos como o dele, e Miguel sentia o olhar dos colegas no trabalho. O conflito interno acalmava gradualmente, dando lugar a uma aceitação própria. Ele pagara o preço da honestidade com lágrimas e distância, mas ganhara a liberdade de amar abertamente. Pedro, por sua vez, enfrentava o isolamento familiar e a perda de confiança do pai. A tensão atingia o pico e Miguel sabia que a verdadeira resolução estava próxima. Miguel passou dias refletindo sobre as escolhas morais que o trouxeram até ali. Em Lisboa, ele e Lucas decidiram fazer uma viagem curta a Sintra para clarear a mente, caminhando pelos palácios e jardins que inspiravam a sua arquitetura. Lucas disse: Miguel, tu fizeste o que era certo para ti, o resto virá com tempo. Mas Miguel ainda questionava se a sua decisão causara sofrimento desnecessário à família. A mãe ligou uma tarde dizendo que o pai estava doente com o stress, mas queria vê-lo. Miguel voltou a Vila Nova de Gaia, encontrando a casa mais silenciosa. O pai, sentado na poltrona, falou com voz cansada. Filho, eu não entendo, mas tu és meu sangue. Pedro está a pagar caro, as dívidas saíram e a mulher dele pediu separação. Miguel sentiu uma pontada de compaixão, mas também justiça. Pedro aproximou-se mais tarde pedindo perdão. Eu estava desesperado, Miguel, o negócio ia mal e pensei que o teu segredo distrairia o pai. Miguel respondeu com calma: a traição dói mais que qualquer dívida, irmão. Tu escolheste o caminho fácil e agora pagas o preço. A conversa foi longa, cheia de lágrimas e acusações antigas. Sofia juntou-se pedindo para reconstruir a relação. A família dividida começava a ver a verdade completa, o pai admitindo que a honra não valia a destruição dos filhos. Miguel regressou a Lisboa com uma sensação de fechamento parcial. Ele e Lucas celebraram o aniversário de 2 anos juntos num restaurante discreto em Alfama, ouvindo fado ao fundo. O momento romântico trouxe paz a Miguel. Ele percebeu que o despertar viera através da dor, a escolha de viver autenticamente custara laços, mas trouxera força interior. Pedro perdeu a posição no negócio e enfrentava processos por irregularidades. A mulher dele partiu, levando os filhos para a casa dos pais dela. O preço da traição era total isolamento e arrependimento. Miguel falou com a mãe por videochamada. Ela disse devagar: vamos tentar aceitar Lucas, talvez um dia. O conflito social persistia, vizinhos murmuravam, mas Miguel ignorava. Ele tomou a decisão final de não voltar a esconder-se, convidando Lucas para eventos públicos. O preço pago valera a pena, porque a liberdade era o maior ganho. A família pagava os seus próprios custos, com divisão e reflexão. Miguel sentia-se acordado para uma vida onde o amor e a verdade vinham primeiro, apesar das controvérsias. Os meses passaram e a vida de Miguel ganhou um ritmo novo. Em Lisboa, ele e Lucas compraram um apartamento maior com vista para o rio, planeando um futuro juntos. A mãe visitou uma vez trazendo bolo caseiro e conhecendo Lucas com reserva inicial, mas com um sorriso tímido no fim. O pai, ainda distante, enviava mensagens curtas sobre saúde, mas o gelo começava a derreter. Sofia reconciliou-se completamente, pedindo para ser madrinha de qualquer futuro evento. Pedro, entretanto, vivia sozinho num pequeno apartamento em Porto, lutando para reconstruir a vida após perder o respeito familiar e parte da herança. Ele enviou uma carta longa a Miguel admitindo todos os erros e pedindo uma segunda oportunidade. Miguel leu-a várias vezes, sentindo o peso das escolhas de ambos. Ele decidiu perdoar, mas não esquecer, marcando um encontro cauteloso onde falaram como irmãos pela primeira vez em meses. O pai soube, e embora não aprovasse totalmente, reconheceu que a família não podia destruir-se por completo. Um fim de semana eles foram todos ao Douro para um piquenique simples. Miguel e Lucas caminharam junto ao rio de mãos dadas enquanto a família observava de longe.
Um momento de felicidade pura encheu o coração de Miguel de paz. Ele pagara o preço da exposição com noites de insônia e dúvidas, mas ganhara uma vida autêntica. Lucas beijou-o na testa sussurrando: eu amo-te tal como és. A família viu e, embora com desconforto inicial, a mãe sorriu. Pedro ficou para trás observando o irmão com uma mistura de inveja e arrependimento, sabendo que o seu ato de traição custara-lhe tudo. A sociedade em torno deles ainda sussurrava, mas Miguel aprendera a ignorar. Ele escolhera o amor próprio acima do silêncio e o despertar trouxera força. A família dividida encontrava um equilíbrio frágil mas real. Miguel olhou para o rio e sentiu que o ciclo se fechara com lições duras mas necessárias. Será que expor o segredo de alguém para desviar a atenção dos próprios erros justifica o sofrimento causado, ou o amor e a honestidade devem sempre prevalecer independentemente do preço pago pela família e pela sociedade, certo ou errado?